Então, por que Salomão pede sabedoria? Ele pede sabedoria porque havia falta, era necessário sabedoria na vida de Salomão. E a gente percebe que quando ele vai para Gibeão, isto mostra a falta de sabedoria que ele estava tendo. Porque a arca estava em Jerusalém, já estava lá onde ele estava. Então, quando Salomão recebe sabedoria, ainda em Gibeão, a sabedoria vai internamente, no coração, entre a divisão da alma e do espírito. Deus dá sabedoria a Salomão. Por isso Salomão volta para Jerusalém para executar a obra de Deus. Amém? Toda essa sabedoria que estava tendo, ele vai executar diante da tenda de Davi, que seu pai estabelecera. Onde a presença de Deus está, prefigurada na arca, representa a pessoa do Senhor Jesus. Quando ele disse, eu quero sabedoria, ele estava pedindo a presença de Jesus. Porque a sabedoria foi feita por Deus em nós. Porque Jesus foi feito por Deus sabedoria e tem nos dado essa sabedoria. Por isso que ele não lança em rosto. Amém? Porque é dada gratuitamente a sabedoria. Ela se encarna em nós quando nós aceitamos, vive em nós a presença de Jesus, a verdadeira arca. Quando Salomão esteve em Gibeão e recebeu a sabedoria, ele começa a entender os mistérios que estão ligados à tenda de Davi e ele vai colocar em prática toda a sabedoria que recebera do seu Senhor Deus. Então veja que em Jerusalém, conforme 1 Crônicas, capítulo 25, Salomão começa a reinar. Amém? E todo esse reinado vem depois da sabedoria. E a gente percebe que ele aprende os mistérios do louvor a Deus através dos 24 turnos que estava em Jerusalém, através da arca, que tinha cortinas abertas, e os sacerdotes louvando ao Senhor. E o culto ficou dependente um do outro. Enquanto havia sacerdote louvando a Deus aqui em Jerusalém, havia também culto em Gibeão, onde havia sacrifício. Enquanto um sacrificava em Gibeão, outros adoravam em Jerusalém. Amém? É assim que acontece hoje. Ainda nós estamos em Gibeão e o culto é dependente, estamos dependendo do Senhor que está nos céus, na Nova Jerusalém, aonde há também 24 anciãos, cada um no seu turno, fazendo o trabalho de louvor e glorificação ao nome do Senhor. Então, após Salomão ser cheio de sabedoria, Deus agora vai lhe dar riquezas, porque a sabedoria vai atrair as riquezas, vai conquistar riqueza. Deus vai lhe dar riquezas. Para quê? Porque uma grande obra precisa de muita riqueza. É uma grande obra que Deus vai fazer na vida daquele homem. Glória a Deus. Então veja que o ensino, veja aí, fazendo aqui um resumo dessa história. Nós temos aqui, um lugar santíssimo, que estava onde? Em Jerusalém. E temos o átrio com o lugar santo em Gibeão. Então, funcionando, lugar santo e átrio. E lugar santíssimo em Jerusalém. Lugar santo e átrio funcionando em Gibeão. Tudo isto são revelações de projeção profética que vai nos dar para o Apocalipse. Viu? Isso aqui são revelações proféticas, porque as revelações elas são progressivas. Se no começo a arca era carregada nos ombros dos coatitas, depois a arca foi introduzida dentro do templo já em um carro, com os querubins. Então Deus vai revelando paulatinamente a sua verdade aos homens na terra.
Então a tenda de Davi é uma projeção profética do céu. O trono de Deus, onde estão os 24 turnos de ancião sacerdote. Por que Davi colocou 24 aqui, ó? 24. 24, cada um no seu horário. Não são 24 horas? Então 24 turnos, 24 sacerdotes. Por que ele colocou o número 24? Veja lá em Apocalipse, a projeção profética. 24 turnos também de sacerdotes reais. 24 anciãos. Apocalipse 4 e Apocalipse 5. Mostrando uma projeção profética. Quem disse isso para Davi? Somente Deus no coração do homem, revelando as verdades. Louvado seja Deus. Enquanto em Gibeão, todos nós, pela fé, aceitamos a Jesus, batizando-nos nas águas, comendo pão, somos cheios do Espírito Santo e aqui louvando a Deus. Mas a presença real, como Ele é, está no céu, aonde está a verdadeira arca, aonde está a Nova Jerusalém. Tudo isso são projeções proféticas. Glória a Deus. Amém? 2 grupos. O primeiro grupo estava cantando em Jerusalém. O segundo grupo, sacrificando em Gibeão. Então veja que, tipologicamente, a igreja na terra oferecendo incenso, louvor. Amém? Tudo isto é uma visão que muitos até hoje desconhecem entre Gibeão e Jerusalém. Segundo Crônica, capítulo 1, versículo 1 e 2. Salomão se depara com a falta de sabedoria. Aí tem um segredo que estamos revelando. Por causa da falta de sabedoria, Deus vai lhe dar sabedoria e ele vai voltar para onde está a presença da arca. Então este é o segredo, que ele volta, sai de Gibeão e vai para Jerusalém, onde seu pai Davi tinha absoluta revelação a respeito disso. Mas em Gibeão, Deus foi revelando por meio de sabedoria, glória a Deus. Onde estava a arca em Jerusalém, tinha mais sentido de ele estar lá do que ele estar em Gibeão. Porque uma única peça tinha muito mais valor do que as outras 5 peças. O tabernáculo estava dividido entre Gibeão e Jerusalém. Salomão, ainda jovem, desconhece o que seu pai conhecia profundamente. E aqui começa a dificuldade de Salomão, quando ele pede sabedoria, como ele vai enfrentar uma grande obra de construir um grande templo para o nome do Senhor nosso Deus. Então o ensino sobre esta lição nos ajuda a ter um conhecimento adequado para inspirar todos nós a procurar por si mesmo revelações, conhecimento profundo a respeito deste assunto. É importante nós entendermos a primeira lição, é o pontapé inicial, a saga da construção do templo. Para isso, Deus vai ter que dar riquezas. Primeiro deu sabedoria e agora dará riquezas, porque a obra é grande e precisa de ter riquezas. Amém? Porque ele não vai executar, ele não vai fazer, então Deus vai lhe dar, além da sabedoria, riquezas. A primeira coisa que Deus precisa dar para Salomão, número 1, sabedoria. E com a sabedoria vem, número 2, riquezas. Por isso ele pediu sabedoria. Veja as riquezas iniciais. 1.400 carros de guerra. E muito abundante ouro. Era como se fosse pedras. Um só carro valia 600 ciclos de prata. Então veja como Deus vai fazendo esta grande obra. Primeiro, dando sabedoria para ele poder adquirir riquezas. Hoje em dia, as pessoas querem construir
os seus edifícios, os seus grandes templos, mas eles não ajuntam nada. Eles colocam o peito, eles querem fazer de qualquer forma, a trancos e barrancos. Muita precipitação nas construções atuais. Não tem ninguém que ajunte, faz tudo fiado. E com isso, eles não fazem conforme a sabedoria de Deus. E se alguém ajunta para fazer, infelizmente outros vão criticar, mas não importa. Vamos fazer conforme a sabedoria de Deus. Amém? Terceiro, precisa de um provedor. E este provedor vai chegar, e ele se chama Irão. No capítulo 2, versículo 1, e determinou Salomão a edificar uma casa ao Senhor, Jeová. Então é uma casa ao nome do Senhor. Veja que esta casa, as colunas muito enorme, certo? Muito enorme. E a gente vê que havia, umas grandes romãs, certo? Aqui na entrada, parecido com uma palmeira, mostrando aqui o reinado de Davi, essa primeira coluna, e na segunda, o reinado de Salomão. O reinado do pai e o reinado do filho. Amém? Veja que foi dentro desta casa, dentro do oráculo, eu tenho o oráculo, que é o lugar chamado Santíssimo, do Templo de Salomão, certo? Então, essa parte aqui, que é o lugar santíssimo, chamado de oráculo, havia um carro, e esse carro tinha os querubins, de um lado e do outro. Esses dois querubins protegiam a Arca da Aliança. Amém? Esta Arca da Aliança, os seus varais eram muito maior, porque ele vinha até o véu. E esse véu, o sacerdote que vinha até o lugar santo, ele conseguia, pela saliência exatamente da cortina, perceber que a arca estava lá dentro. E na Arca da Aliança, no propiciatório, que é a tampa, havia também dois querubins, onde Deus se manifestava. Eu tenho dois querubins do carro e tenho dois querubins do propiciatório. Então aqui eu tenho 4 querubins no total. Veja aqui, 4 querubins, que estão sobre a roda. Eu tenho 4 rodas e 4 querubins. Isso também é visto em Ezequiel, capítulo 1, versículo 10 em diante. Projeções proféticas para o Novo Testamento. O Antigo Testamento para o Novo Testamento, se completando a revelação. Amém? Quando a gente lê no Apocalipse, os 4 animais são 4 querubins. E estes querubins, cada um tem 6 asas. E um querubim tem 6, ou seja, 4 faces. As faces que apresenta Ezequiel, capítulo 1, face de boi, face de leão, face de homem, face de águia. A face de águia está em João, a face de homem está em Lucas, a face de leão está em Mateus e a face de boi está exatamente em Marcos. Veja que a águia representa o celestial, o homem, o natural, o leão, o reino, o boi, o serviço, mostrando que Jesus é celestial, tornou-se natural, isto é, veio ser homem na humanidade, trouxe o reino e veio servir a humanidade. Celestial, natural, real e serviço. Glória a Deus. Então Moisés só tinha 2 querubins no seu tempo, porque não tinha o carro, só tinha a arca. Mas agora Davi muda essa história. Por quê? Porque a história está chegando no seu ápice. O Apocalipse, revelação final. A sombra está chegando na graça. A lei na verdade.
Moisés está saindo e está chegando Jesus. Mas Salomão, capítulo 2, versículo 1, queria edificar uma casa ao nome do Senhor nosso Deus. E dentro desta casa haveria o nome dentro da casa. E esse nome seria o nome do Senhor, que em hebraico aparece lá exatamente, veja lá o que é que aparece. Yud, Re, Vav, Re. É o nome divino, nome de Deus no Antigo Testamento, que aparece mais de 7.000 vezes. Então, Deus não pode caber no templo. Salomão conhecia isto, porque ele já tinha revelação da palavra. Ele já tinha sabedoria. E a planta dos seus pés, os pés de Deus, não cabe nem na terra inteira. Imagine uma casa pequena de 100 metros por 30, cabe Deus. Não tem como. Deus não cabe em uma casa. Por isso que ela foi feita para habitar o nome do Senhor nosso Deus. Segundo Crônicas, capítulo 6, versículo 1. Quando inaugura o templo, nós temos que ler. Capítulo 6, versículo 1. Deus vai aparecer aonde? Nas densas trevas. Olha aqui, esse lugar aqui, oráculo, lugar santíssimo, todo escuro. A luz que tinha que aparecer aqui era de Deus. Deus é luz e ele vinha para as trevas. Esse lugar aqui era um lugar escuro. A única lâmpada que tinha era o do candeeiro, mas ficava no lugar santo. Aqui só tinha trevas, isto é, não tinha iluminação, era escuro. Então Deus vinha e se manifestava aqui. Era a luz divina que clareava o oráculo, o santíssimo lugar. Amém? E aqui Salomão lembra o que Deus disse para Moisés. Porque ele já está cheio de sabedoria. Versículo 6. Edificar uma casa ao nome do Senhor. Quando Pedro e João iam ao templo, a hora da oração, a nona, ele sabia que o nome estava no templo. O nome está em nós, o templo do Espírito. Somos nós que Jesus disse, ide e em meu nome, o nome está no templo. Pedro e João iam ao templo e ele disse ao coxo, quando pedia uma esmola, em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Não tenho prata e não tenho ouro, mas eu tenho um nome. O nome está no templo. Glória a Deus. Então essas colunas revelam Davi e Salomão. E aqui nós temos os nomes da coluna. A primeira chamada Jabim e a segunda chamada Boaz. Uma chamada Jabim, a outra chamada Boaz. A altura das colunas, dessas colunas 120 do templo. 120 metros. Então Davi colocou na história da construção do templo a representação do Pai e do Filho. Por quê? Porque Davi conquistou. E o outro trouxe a paz. A conquista da paz. Davi representa o que conquistou, através de guerra, através do derramamento do sangue, porque foi isso que aconteceu nas guerras, para conquistar as terras que Deus havia dito a Davi. Então ele pegou todo o ouro e entregou nas mãos do seu filho. Glória a Deus. O filho estabelece a paz. O reino de Salomão é um reino de paz. Glória a Deus. Amados irmãos, deixa eu colocar aqui uma aula extra, continuando este assunto. 85991281260. Aqui é o Pix e é o nosso Zap. Ok? Através desse Zap, você entre em contato conosco, ajudando esse canal, recebendo links de aulas
somente para aqueles que entram no Zap, nos ajuda com uma doação. Que o Senhor nosso Deus venha te abençoar e te guardar, e que venha prosperar todos os seus caminhos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Até a nossa aula 2, se Deus quiser.